A paz do Senhor. Seja bem-vindo a mais uma aula aqui do comentário de Hebreus. Agora eu vou comentar o capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 14. E aqui a gente vai observar que o escritor aos Hebreus vai enfatizar a questão do culto, do serviço, e ele vai mostrar aí que o culto lá na antiga aliança, esse culto ele tinha uma glória, ele tinha um esplendor. Só que ele mostra que o culto na nova aliança é superior, tem uma glória muito maior. Então, ou seja, a glória dessa nova aliança é maior do que a glória da antiga aliança. Ele não vai excluir essa antiga aliança dizendo que ela não tinha nenhuma glória, nenhum significado, não. Ele vai enfatizar o significado dos elementos do culto, vai citar tudo que tinha ali dentro do tabernáculo, do lugar santo, do lugar santíssimo, falar que é de ouro. Ele vai exaltar tudo que acontecia ali na antiga aliança, mas ele vai mostrar que essa nova aliança é superior, ou seja, o culto na nova aliança, a adoração na nova aliança é superior a essa adoração da antiga aliança, e ele vai mostrar por que é superior, onde ele enfatiza a questão aí do sangue de Cristo, o sacrifício de Cristo, que é superior ao sacrifício também da antiga aliança. Então, dentro da comunidade judaica, tinha três tipos de pessoas, de forma geral, assim. Tinha o povo, né, comum, tinha os sacerdotes e tinha o sumo sacerdote. Se a gente observar, é como se tivesse níveis de acesso à presença de Deus, né? Então ali tinha uma pessoa comum da comunidade judaica que, para ter acesso a Deus, ele ia até o sacerdote. E uma vez por ano tinha o sumo sacerdote que entrava no lugar santo, no Santo dos Santos, ou o lugar santíssimo, que lá realmente estava a presença de Deus. Então somente esse sumo sacerdote tinha acesso ao Santo dos Santos. Então é como que somente ele tivesse ali acesso, e de forma restrita, porque era só uma vez por ano que ele entrava no Santo dos Santos. Então olha só o caminho para chegar até Deus, como era complicado, né, ter ali a viver, né, sempre na presença de Deus. Então o escritor ele vai mostrar isso nessa passagem do capítulo 9 e vai mostrar que hoje é totalmente diferente, porque nós temos acesso ao Santo dos Santos por meio do nosso mediador, nosso sumo sacerdote, que é Cristo. Então vamos lá. O primeiro versículo vai falar assim: ora, também o primeiro tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre. Então aqui, essa primeira aliança, né, ou seja, numa outra tradução, né, a atualizada, vai falar assim, a primeira aliança. Ele vai falar esse primeiro, mas aqui uma tradução melhor vai citar essa aliança. Então ele tinha preceitos de serviço sagrado, ou seja, o que acontecia lá não era algo qualquer, era sagrado, era santo, e tinha preceitos, tinha uma lei, exigia obediência. Então ele não está aí menosprezando o culto, o serviço na antiga aliança. Vale observar que a palavra latreias, ou latreuo, que significa culto, serviço ou adoração, ou seja, está vinculado aí, ela é traduzida de várias formas diferentes aqui no capítulo 9. Então toda vez que você vê a palavra serviço, está relacionado à adoração, culto relacionado à adoração. Tudo isso tem a mesma origem, a mesma palavra para todas essas traduções. Então, a gente observa que a adoração na antiga aliança estava muito relacionado ao serviço, que também não é muito diferente de hoje. A adoração hoje ela é superior, mas ela é superior por causa do sangue de Cristo, mas também está relacionado a nós servirmos na casa de Deus. E aí, continuando, o versículo 2, ele fala, porque um tabernáculo estava preparado. Olha só, ele continua falando do tabernáculo. Ele não está falando aqui do templo. Ou seja, ele vai focar o tabernáculo. Ele poderia muito bem falar do templo. Mas tinha uma questão de que o templo daquela época foi reconstruído por Herodes, e o povo judeu, né, não queria aceitar que seria esse templo de Herodes, né? Ele simplesmente falava que era uma reforma do templo anterior, que era o templo de Zorobabel, mas nesse templo nem a Arca da Aliança tinha mais, porque ela se perdeu quando o povo foi levado para o exílio. Então não tinha mais a Arca da Aliança ali no templo. E como o escritor aos Hebreus ele quer mostrar
né, a questão da adoração, do serviço, de tudo, de acordo realmente que está nas Escrituras, que está lá no Antigo Testamento, então ele vai lá para a origem, onde realmente tinha todos os elementos e a Arca da Aliança estava presente. E não somente a Arca da Aliança, mas os elementos dentro da Arca, tudo. Então ele pega a origem de tudo para mostrar que todo aquele sistema faz parte da Antiga Aliança e que agora está ultrapassado. Então ele vai sempre fazer referência ao tabernáculo e não necessariamente ao templo. Né? Talvez não teria o mesmo impacto se ele tivesse falado do templo. Né? O impacto maior é falando do tabernáculo, porque ele vai na origem. Então o primeiro, ele vai falar assim, ele chama o primeiro tabernáculo da parte anterior ao Santo dos Santos, que era o lugar santo. Aí ele vai dizer o que tinha lá. Olha só, que ele não ignora os elementos daquela adoração. Ele vai falar assim, que tinha o candeeiro, havia o candeeiro, a mesa e os pães da proposição, ao que se chama santuário. O santuário era essa parte anterior ao Santo dos Santos, onde os sacerdotes, todos os sacerdotes tinham acesso, não era restrito a eles, todos eles tinham acesso, e lá estava presente o candeeiro ou o candelabro, que era um elemento para iluminação. Né? O candelabro, ele ficava lá, colocava fogo, né? Colocava algum combustível, não pode ser azeite, acendia o candelabro e ele brilhava. E ele acendia ali uma luz, era uma luz que iluminava aquele ambiente. Então de um lado ficava o candelabro, né? E do outro lado ficava a mesa dos pães da proposição. Então esses pães, eram uma oferta contínua a Deus, que ficava ali, são 12 pães, cada um representando uma tribo de Israel, e era assim, colocava o pão. Uma semana depois, os sacerdotes comiam esse pão, né, o pão da proposição, e colocavam novos pães. E aí ficava novamente mais uma semana, e isso era contínuo. Era uma oferta contínua a Deus, nunca deixava de ter. Sempre estava lá à mesa com os pães da proposição. Então, esses eram os dois principais elementos que era usado na adoração ali no lugar santo. E aí, depois ele começa a falar do véu. Né? Ele fala assim, no versículo 3, mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama Santo dos Santos. Então aqui ele mostra a divisão, que ele chama do segundo tabernáculo. Né? Ou seja, ele pega aquele ambiente ali, que é o lugar santo e o Santo dos Santos, e chama tudo isso de tabernáculo. Então ele fala que a primeira parte é o primeiro tabernáculo, na segunda parte é o segundo tabernáculo, que é o Santo dos Santos. E o que tinha no Santo dos Santos? Nós sabemos que o Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. Né? Oferecia sacrifício por si mesmo e pelo povo. Então o que tinha lá? Ele vai citar, ele mostra um grande conhecimento que tinha desse ambiente. Ele vai citar e vai falar assim, que tinha o incensário de ouro e a arca do concerto coberta de ouro, toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão que tinha florescido e as tábuas do concerto. Então aqui, esse versículo, a gente vai observar que ele cita dois objetos que estão presentes dentro do Santo dos Santos. Só que surge um problema. Esse incensário de ouro, ou o altar de incenso, como algumas traduções diz, ele não ficava dentro do Santo dos Santos. Ele ficava no lugar santo, até mesmo porque os sacerdotes usavam o incensário, ofereciam incenso a Deus todos os dias. Então seria necessário que todos os dias os sacerdotes entrassem no Santo dos Santos, e o que não é verdade. O incensário, o altar de incenso, ele ficava antes do Santo dos Santos, mas ele ficava na divisa, perto da cortina, ali onde fazia a divisa entre o lugar santo e o Santo dos Santos, e ali ele oferecia incenso, e o incenso entrava, a fumaça do incenso entrava dentro do Santo dos Santos. Então talvez ele coloca aqui a questão do altar de incenso ser dentro do Santo dos Santos, porque ele estava focado no resultado disso, que é o fato da fumaça entrar dentro do Santo dos Santos, que esse era o objetivo. Né? Porque lá no Santo dos Santos é que estava a presença de Deus. Deus estava presente ali, e ali entrava o sumo sacerdote uma vez por ano no Santo dos Santos, e onde se encontrava a Arca da Aliança, que representa a presença de Deus. Então, quando a arca, por exemplo, foi levada
na época lá pelos filisteus, o povo se desesperou. Por quê? Porque a presença de Deus saiu do meio do povo de Deus. Então ali estava a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, e ele enfatiza a glória desses elementos falando que é de ouro. Tem o altar de incenso, que é de ouro, tem a arca, que é de ouro. Dentro da arca tem uma urna ou um objeto, né, no caso, umas traduções fala urna, essa tradução fala vaso. Esse vaso de ouro continha o quê? O maná. Tinha uma amostra do maná ali dentro. Então, quando ele fala que é tudo de ouro, ele está falando tudo isso aqui tem uma glória muito grande, tem um significado, é importante. A gente não pode menosprezar isso aqui. Então, aqui o autor está impressionado com a importância desses elementos, desses objetos para a adoração na época. Então, o maná representando a providência de Deus, a vara de Arão que floresceu representando a intervenção divina em prol do seu povo. Então, ali, cada um objeto tem um significado, né? No caso, o incensário hoje, para nós, representa as nossas orações. Só que o autor aos Hebreus não está muito preocupado com o significado tipológico, né, o significado tipológico desses objetos. Ele não está querendo fazer uma relação deles desses objetos da Antiga Aliança com o significado deles para a Nova Aliança. Não, ele não está fazendo isso. Ele está aqui enfatizando a questão do culto, da importância desses objetos na adoração, no culto da Antiga Aliança. E aí a gente vai para o versículo 5, né, que ele vai citar que em cima da arca tinha querubins, e sobre a arca os querubins da glória que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Então ele deixa bem claro que não quer entrar em detalhes. Mas o fato dele citar aqui os querubins da glória, a palavra glória, doxa do grego, né, faz sempre uma referência à glória de Deus. É como se os querubins estivessem ali guardando, protegendo a glória de Deus. Então ele faz sempre querubins da glória, referindo-se à glória de Deus, que ficava sobre o propiciatório, que era a tampa da Arca da Aliança, no propiciatório, ali onde aspergia o sangue do sacrifício. Se a gente for lá para Romanos capítulo 3, versículo 25, Paulo faz uma aplicação do propiciatório se referindo a Cristo. Ele fez propiciação dos nossos pecados. A palavra propiciação, né, fazendo referência ao propiciatório, ele está relacionado, essa palavra está relacionada à questão da ira de Deus, né, que a ira de Deus vai ser derramada sobre o pecador. Né, e pela morte de Cristo, pelo sangue de Cristo, Deus ele não derrama mais a sua ira. E aí torna propício a nós. Deus se torna propício a nós, ou seja, agora Deus ele está à disposição, né, para nos salvar, e não mais para derramar a sua ira. Então a propiciação é tornar propício, né? Ou seja, o caminho a Deus agora está livre, nós podemos ter acesso a Deus. Então a palavra expiação, ela se relaciona mais à questão do perdão dos pecados, da limpeza dos pecados. Já a palavra propiciação está relacionada à ira de Deus. Então Deus derramaria a sua ira, mas Cristo fez que propiciação, tornou propício o acesso agora a Deus. Então aqui o propiciatório também é onde aspergia o sangue ali do sacrifício, né, porque estava a lei ali dentro da Arca da Aliança apontando e dizendo o erro. Mas quando joga o sangue, a ira de Deus, né, que seria derramada sobre o pecador, não é mais derramada, e aí a pessoa, né, agora tem acesso a Deus. É importante a questão do propiciatório, dessa tampa da Arca da Aliança. Ora, estando essas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo cumprindo os serviços, mas no segundo só o sumo sacerdote uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo. Então, versículos 6 e 7 aqui, ele vai falar o que acontecia nesses ambientes. Então, no lugar santo, entrava os sacerdotes o tempo todo. Olha só que ele vai enfatizar a questão da repetição desses rituais. É o tempo todo, ele vai se repetir. Isso vai fazer um contraste com a nova aliança mais adiante, onde acontece uma única vez. Então, o sacrifício de Cristo é só uma vez, enquanto o sacrifício da antiga aliança se repetia o tempo
todo. E aqui vem a questão também no versículo 7 do sumo sacerdote entrar só uma vez no Santo dos Santos. Então olha só como é que era restrito a questão de estar na presença de Deus. Então tinha primeiro o lugar santo, depois o Santo dos Santos, e até mesmo a pessoa que tinha acesso ao Santo dos Santos ficava sem ter acesso à presença de Deus durante o ano inteiro praticamente. Só um dia que ele estava ali na presença de Deus por completo, ou seja, sentindo a presença de Deus por completo. Então olha só o contraste que ele quer fazer dessa antiga aliança com a nova aliança, onde hoje nós temos acesso à presença de Deus o tempo todo. O tempo todo, não é uma única pessoa que tem acesso uma vez por ano. Então ele está querendo enfatizar aqui a questão do culto, da adoração daquela época, que não era perfeita, justamente por causa disso. Essa adoração na antiga aliança não era perfeita porque o povo não tinha acesso ao Santo dos Santos, e acontecia que tinha que se repetir todos aqueles rituais o tempo todo, todos aqueles sacrifícios por sacerdotes imperfeitos, com sacrifícios imperfeitos. Então tudo isso torna essa antiga aliança imperfeita, fazendo-se necessário que tenha uma nova aliança. E aí no versículo 8, ele vai falar assim: dando nisso a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. A tradução aqui da outra Bíblia vai falar, da atualizada, vai falar assim, que o caminho do lugar santo não se manifestou, enquanto permanecia aquele tabernáculo, enquanto permanecia todo aquele sistema levítico, o caminho do santuário não estava aberto para o povo, estava restrito, estava fechado. Então nós não teríamos acesso à presença de Deus se permanecesse esse santuário antigo, se permanecesse essa antiga aliança. Então aqui ele enfatiza a questão de que essa antiga aliança tem que passar. Aquele judeu que estava acostumado a levar o animal para fazer o sacrifício, porque ele foi ensinado naquilo ali, e ele via que esse sacrifício tinha que se repetir, tinha que continuar acontecendo, agora ele sofre um choque, porque não vai acontecer mais. Antigamente, na vida antiga dele, só o sumo sacerdote tinha acesso ao Santo dos Santos. Agora ele tem acesso ao Santo dos Santos. Olha só a mudança que vai ter na vida desse judeu que se converte ao cristianismo. Antigamente o sacrifício tinha que se repetir, agora não precisa mais, é uma vez só. Então há uma mudança radical na vida de um judeu convertido naquela época, que estava lendo essa carta pela primeira vez. Então se não tem mais agora o santuário, o caminho está aberto, mas enquanto permanecia aquele santuário, enquanto permanecia todo aquele sistema levítico, o caminho estava fechado e restrito. Então no versículo 9 ele vai falar o quê? Por que que isso foi necessário? Por que que aconteceu? Por que que tinha esse santuário? Ele explica no versículo 9, onde ele fala que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Aqui ele está mostrando que é uma alegoria, é figurativo, aponta para algo maior, para o tempo presente. Então aquilo que era do passado, agora apontava para o que existe hoje, que é no presente. Eles estavam ali olhando para algo que ainda não tinha acontecido. Hoje nós olhamos para algo que já aconteceu. Então a nova aliança é superior nisso, porque nós já olhamos para Cristo que já morreu na cruz do Calvário. E aqui ele cita a consciência, porque aqueles rituais de purificação estavam preocupados em purificar a carne, o exterior, e não o interior, e não limpar a consciência. Agora, como que se oferece um culto a Deus, uma adoração perfeita, se a consciência não foi limpa, purificada? Versículo 10, e consistindo somente em manjares e bebidas e várias abluções e justificações da carne, imposta até o tempo da correção, ou seja, que ele vai citar algumas coisas falando que era algo simplesmente externo e não interno. No versículo 11 ele fala, mas vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, por o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos de homens, por mãos, na verdade, isto é, não desta criação. Agora nós temos Cristo, o nosso sumo sacerdote. Agora ele introduz o fato de Cristo ser o sumo sacerdote, algo que ele já tinha falado anteriormente, nos capítulos anteriores. Ele volta a falar de Cristo como sacerdote.
Agora ele vem com algo muito maior e mais perfeito, o tabernáculo. Que tabernáculo é esse? Que é maior, que é perfeito? Que tabernáculo que não foi feito por mãos, que não foi construído pelo homem? Que tabernáculo é esse? Ou seja, ele só pode estar falando do tabernáculo celestial, que é o próprio céu, onde Cristo entra e intercede por nós. Então você que já acompanhou as aulas anteriores, já viu isso, que Cristo continua intercedendo por nós. Ele continua sendo Deus e homem ao mesmo tempo. Ou seja, ele continua lá no céu como corpo humano, mas ao mesmo tempo sendo Deus, e por isso ele intercede por nós, continua sendo o nosso sumo sacerdote. Versículo 12, ele vai falar que nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Aqui ele fala o seguinte, que o sangue era necessário. O sangue tinha que ser derramado para que tivesse purificação. Então os objetos do tabernáculo, tudo foi purificado por sangue. Mesmo quando não tinha aspersão de sangue sobre aquilo que estava sendo purificado, geralmente acontecia um sacrifício. A fazer aspersão de água, mas o sacrifício acontecia. Então o sangue tinha que ser derramado para que tivesse o quê? Purificação. Agora, por que, que o sangue de Cristo foi derramado? Porque tem que ter a purificação dos pecados. E isso acontece de forma repetitiva? Não. É única. É uma única vez. Ele enfatiza isso, havendo uma vez, entrado uma vez no santuário. Ou seja, só uma vez ele fez o quê? Efetuou uma eterna redenção. Redenção é a palavra usada no mercado de escravo para a questão do escravo que era comprado e colocado em liberdade. Ele era redimido. Cristo nos redimiu, tanto dos rudimentos da antiga aliança, quanto nos redimiu do pecado. Somos redimidos, libertos para sempre do pecado. Então, versículo 13, ele fala, porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzidas sobre os imundos os santificavam quanto à purificação da carne, como que era a purificação? Sangue de touros, sangue de bodes, cinza de novilha, era um ritual que acontecia onde queimavam a novilha até virar cinza, depois misturava com água e aspergia sobre uma pessoa que era impura porque tocou num cadáver, por exemplo, e tocou num cadáver, ele se tornava impuro, tinha que passar por um ritual e era usado ali a cinza das novilhas nesse ritual de purificação. Então ele vai citar aqui, fazer referência aos rituais de purificação da antiga aliança e vai falar, se tudo isso aqui que acontecia purificava a pessoa, aí ele vai para o versículo 14, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo? Se aquele sangue da antiga aliança de animais já tinha um resultado, qual vai ser o resultado desse sangue agora? É muito superior. Aqui ele cita aqui algumas coisas, ele fala que é eterno. Ou seja, quem vai providenciar uma redenção eterna tem que ser eterno. Cristo é eterno. Imaculado, ou seja, sem pecado. Cristo não pecou, nunca cometeu nenhum tipo de falha, nenhum tipo de pecado, morreu sem pecado, recebeu a ira de Deus por causa dos nossos pecados, não por causa dos pecados que ele cometeu. E aqui ele vai citar novamente a questão da purificação da consciência. Agora sim, agora pelo sangue de Cristo, nós temos a nossa consciência purificada. A ênfase aqui está, que o culto na nova aliança é superior ao culto da antiga aliança por causa do sangue de Cristo. Apesar de que na antiga aliança tinha o sacrifício de animais, na nova aliança tem o sacrifício de Cristo, que é muito superior. Então a ênfase está no sacrifício, no sangue derramado. O sangue derramado na antiga aliança tinha que se repetir aquele sacrifício. O de Cristo é único, só acontece uma única vez. E aqui, qual é o objetivo de tudo isso? Para servirdes ao Deus vivo. O objetivo é que nós estejamos sempre na presença de Deus, não para ficar parado de braço cruzado, mas estar na presença de Deus para servir a Deus, para adorar a Deus de coração, para fazer alguma coisa, para agir, não para ficar parado.
Né? A adoração a Deus não é você simplesmente levantar as mãos para cima, estou adorando a Deus. Não, se você limpa os bancos, se você limpa banheiro na igreja, se você trabalha na casa do Senhor, você está adorando a Deus ali. Se você canta, você está adorando. Se você prega, você está adorando. Se você ensina, você está adorando. Ou seja, qualquer coisa que você fizer na casa do Senhor para a glória de Deus, você está adorando a Deus. Isso só é possível por causa do sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. Isso faz com que essa adoração na nova aliança seja superior à adoração da antiga aliança. Amém? Então encerro aqui a aula. A paz do Senhor. Aí até a próxima aula.